2025, as projeções são de inflação em 3,7% e 3,3%, respectivamente. Pois é, a gente ouve esses números e se pergunta o que é que isso tem a ver comigo, o que é que isso impacta na minha vida. Ou até o que é que significa, né, Pois Rodrigo? o que é que significa também. A gente vai saber com ela, então, Ana Rebeca Passos, porque ela vai explicar de uma forma didática para que a gente possa entender melhor. O tema é difícil, mas é muito importante, não é, Ana Rebeca? Bom dia para você. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para a Laísa, todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade. Para quem é leigo, né? Principalmente jornalista, na parte da economia fica meio confuso, mas é por isso que existem os especialistas na área para nos explicar um pouquinho. Bom, você perguntou aí, impacta de que forma na nossa vida? Vamos colocar quem roda todo dia, né, com transporte próprio, por exemplo. Combustível, meu amigo, já impacta também nele, entre outros produtos. A gente conversa agora com o Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Você está me explicando, não é uma previsão em relação à inflação, né? É o que, na verdade? Bom dia. Bom dia a todos. É uma expectativa, na realidade. Quando a gente fala de inflação, tem mais de um jeito de medir inflação. Tem inflação específica para certos setores. E no caso do IPCA, que é a medida oficial de inflação, se chama Índice de Preço ao Consumidor Amplo, toda semana sai o tal do Boletim Focus, na segunda-feira de manhã, que mostra as expectativas de mercado. Ou seja, o pessoal do Banco Central sai interrogando praticamente, né, perguntando, questionando agentes do mercado, gestor de fundo, grandes economistas, o que é que eles esperam que vai ser a inflação. É por isso que é sempre revista. Toda semana é revista para cima, para baixo, porque novos acontecimentos aparecem, como uma guerra do nada, como foi na Ucrânia, e o pessoal refaz a expectativa. Outras coisas são previsões, quando a gente pega a modelagem matemática, é um negócio um pouquinho mais complexo, que tenta antecipar pelo menos um pouco o que é que acontece com choques. O que são choques? Por exemplo, quando teve a guerra na Ucrânia, a Ucrânia produz muito grão, então vai diminuir a oferta de grão. Diminui a oferta, o preço sobe. Combustível, mesma coisa. O que acontece quando a China fecha por causa do Covid? Reduz drasticamente a demanda por combustível. Se a demanda cai, o preço cai também. Aí vai ter a resposta do outro lado. Na realidade, a forma de medir a inflação é que vai dizer qual o tamanho dela. Não é que a inflação impacte nada. A gente tenta medir qual é o impacto do aumento de preço de forma geral. Mas para o consumidor pesa no bolso. Evidentemente, né? O problema é que a gente aqui no Brasil não entende bem quais são o que é que leva à inflação alta. Então, por exemplo, impostos aqui dentro, uma das coisas que mais aumenta, porque o imposto no Brasil é manicômio fiscal, que a gente chama, né? Uma completa loucura. A gente tem impactos externos, que é a questão, por exemplo, de guerra, como eu já comentei. E no meio do caminho você tem o câmbio, porque quando o real desvaloriza, tudo dentro fica mais caro, porque uma boa parte das coisas que a gente consome é precificado em dólar. Então, quando a gente não entende isso, acha que é culpa, por exemplo, do governo ou da atual administração, isso não faz muito sentido. E muitas vezes é mercado. Quando a gente fala de imposto, aí sim, diminuir imposto normalmente é bom, normalmente eu sou a favor de diminuir imposto. O outro problema acaba acontecendo, que é uma situação fiscal complicada, ou seja, a conta do governo fica meio bagunçada. É difícil balancear isso tudo mais um cenário internacional como a gente tem hoje. Mas é possível, e o nosso Banco Central, que é um grande agente contra a inflação aumentando os juros, se quiser também posso explicar como, ele tem atuado muito bem de uns anos para cá. Quando você fala em governo, era isso que eu ia te perguntar, Renato. Nós tivemos um último fim de semana tumultuado, não é? Na central do poder, não é? Que é Brasília. Independente ou não de governos, de pessoas que aceitaram o resultado das eleições ou não, a situação que o Brasil se encontra hoje influencia também nesta pesquisa? Influencia e prejudica bastante, inclusive, porque uma das coisas que gera problemas de câmbio, por exemplo, ou seja, o real desvalorizar, são incertezas. Incerteza fiscal é uma que a gente chama, que é a certeza fiscal. Se o governo vai arrecadar o suficiente para pagar, se vai ter que rolar dívida. Você tem incertezas monetárias, que é o quê? Quando o Banco Central não está certo se vai subir ou não os juros. Você tem incertezas políticas sociais, que é o que está acontecendo agora. Esse tipo de invasão não ajuda ninguém, em nenhum dos dois lados, só prejudica, só depreda, só dá pretexto para você aumentar legislação de controle, que também é complicado aqui nos países. Diminuição de liberdade, na minha opinião, sempre é ruim. Mas a situação que se apresentou é essa. Agora, interessante que no dia seguinte, na segunda-feira, eu mesmo estava de olho no mercado, fiquei de olho na abertura do Ibovespa para saber se isso aí ia prejudicar. Quase não se moveu o Ibovespa, caiu um pouquinho, o dólar se manteve, ou seja, não foi de grande preocupação para os investidores, porque foi visto como uma espécie de evento isolado. Isso aí vai ser lidado, tem as forças policiais para isso, não vamos precificar, que é quando a gente chama de um movimento muito
brusco do dia para o outro nos preços dos ativos. Não vamos precificar isso, e assim foi. Ainda bem, porque se precificasse o dólar pipocar de novo, toma mais aumento de 3% num dia só, isso é horrível. E graças a Deus aconteceu dessa forma, do ponto de vista do mercado, foi menos mal. O mundo em si olha para o Brasil, né? E aí pode querer não investir no nosso país ou também não querer o nosso produto. A inflação oficial passa de 5,31% para 5,36%. A gente está em janeiro ainda. Existe aí a estimativa para mudar, aumentar ou baixar? As estimativas de pessoas que eu conheço, que também rodam questão de modelagem macroeconômica para a inflação, são bem maiores do que essa. Só que o Boletim Focus, como você mencionou aí, que é esses números, ele é a tal da mediana. O que é mediana? Ele fala com um monte de gente, faz uma continha e extrai, vamos dizer, uma espécie de média, um tipo de média mediana, na realidade, uma medida de dispersão. Então, isso aí tem gente botando bem mais para cima. Eu estou no lado um pouquinho mais pessimista, porque eu acho que coisas que foram feitas no ano passado, como a diminuição de impostos, não vão sustentar, porque o atual governo ele tem uma característica de um gasto maior, ele se vê mais como dirigista da economia, que é dirigir, para isso precisa de grana, precisa dar dinheiro para o ministério, e esse aumento de gasto do governo também aumenta juros, e aí tem um monte de dominó que cai depois, que preocupa. Meu último bastião de conforto, vamos dizer assim, nessa nova administração é o Banco Central, que pelo menos tem mais 2 anos com o Roberto Campos Neto, o atual presidente, ele parece ser muito firme na política monetária, ou seja, vai manter juro alto. O juro alto desestimula a gente a gastar aqui embaixo e o governo a gastar também, que ele tem que se financiar de alguma forma, se financia por dívida, a dívida gera juros. Então, eu não estou muito otimista, eu acho que esse ano deve ficar em torno pelo menos dos 6%. 6% já é alto com a situação que a gente tem agora. Lembre-se que essa mediana, ela fala com pessoas que estão dentro do mercado, mas de um mercado mais internacional, não estou vendo muito aqui dentro. Antes de encerrar, Renato, a explicação em relação a esse aumento da inflação, enfim, para o leigo entender, né? É motivo para se preocupar no momento ou confiar, não é, no Banco Central, confiar no mercado, ter paciência e gastar menos? Para o leigo, eu falo o seguinte: tente acompanhar um pouco o noticiário internacional, porque é ele que mexe, a principal coisa que mexe com você aqui dentro, que é combustíveis e câmbio. Então, se a China reabriu, o que é que isso quer dizer? Se a guerra na Ucrânia acabou, o que é que isso quer dizer? Se a OPEP, que produz petróleo, aumentou ou diminuiu a produção, o que é que isso quer dizer? Porque depois do combustível, acho que a coisa que mais impacta no brasileiro, se eu não me engano, é alimento. E alimento leva combustível para ser feito, no fim das contas. Então, esse índice, feito eu disse, ele tenta medir qual foi o impacto que a gente teve. Toda semana sai, o leigo deveria aprender a ficar de olho, tem como você assinar o e-mail do Banco Central, que chega toda segunda-feira, só com um quadrinho dizendo o que é que a gente espera da inflação, do câmbio, ficar de olho nisso para tentar se programar. Só que nada disso importa se você não fizer o bom e velho orçamento doméstico. Se não souber como vai ter esse dinheiro, não importa a inflação, né? Renato Chaves, economista, obrigada pelas explicações. É isso, gente. Como a gente não é economista, né, Renato? Todo controle é pouco, né, Rodrigo e Laís? A gente tem que ter cautela em tudo, não sair gastando. A gente tem que esperar os próximos dias. É assim que funciona a vida do brasileiro. Pois é, Ana, tem que estar sempre ligado aí para ver onde é que dá para mexer, de onde é que dá para tirar dinheiro, botar, porque os números estão aí e podem ser contra nós. E outra, tá? Eu já ouvi muito o povo dizendo assim, esse ano é ano de entrar muito dinheiro. Gasta pra tu ver. Pois é, do jeito que entrar vai sair, né? Exatamente, tem que ter paciência, gente. Obrigado, viu, Ana? Valeu. Tá aí, gente, as orientações do economista para ficar atento e não meter os pés pelas mãos, né, Rodrigo? Ficou mais fácil de entender, né? Pois é. Hora da gente mudar de assunto, gente. A Anvisa suspendeu a comercialização